Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você esteja assistindo, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do The Boys Podcast. Somos um grupo de estudantes do curso integrado em informática do IFES Campus Aracaju e produzimos esse podcast para a disciplina de Sociologia e Português com orientações de docentes Alisson Souza e Cristiane da Fonseca. Eu sou o Lucas e nós estamos aqui com Samuel, Opa, Vitor, saudações. Ítalo Salve. e Isaac. Olá! Bom, acho que não poderíamos começar melhor esse podcast com a pergunta que não quer calar. Do que se trata o livro Sociedade do Cansaço e qual o conceito por trás desse termo? Bom, o livro é uma obra do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han e ele traz uma nova visão em relação à sociedade contemporânea, mostrando que a sociedade do século passado, descrita por Michel Foucault, que é um outro filósofo bastante importante quanto ao estudo do comportamento das sociedades, e ele descrevia uma sociedade que era designada pela negatividade, gerando loucos e delinquentes. E essa sociedade ela foi substituída por uma excessivamente positiva, que ao contrário da anterior, produz depressivos e fracassados. Ou seja, antes nós tínhamos uma sociedade disciplinar, movida pelo poder, uma ideia de prender, controlar e punir, que é o não ter o direito, o que acabava gerando negatividade. A sociedade do desempenho se distancia dessa ideia de negatividade e parte por um excesso de positividade, o que conduz o indivíduo ao esgotamento. Esse esgotamento ele fica mais evidente na síndrome de burnout e nas depressões. O depressivo não está cheio, no limite, mas sim esgotado de ter que seguir esse sistema de desempenho imposto pela sociedade. Então percebemos como essa sociedade é devido às suas ações, onde eles focam muito em múltiplas tarefas do que em uma única. Devido a isso, chegamos a hoje em dia, onde essa sociedade começou a se importar com ainda mais aspectos, status, beleza, dinheiro. São esses tipos de coisas pelas quais focamos e quem não consegue fica mal, se sente inferior, gera pensamentos negativos como depressão e coisas do tipo. Devido a não conseguir atingir esses certos padrões, tem pessoas que não conseguem nem socializar. Estamos vivendo um caso sério. Realmente deu para perceber que vocês falaram com propriedade do assunto, citando filósofos, sociólogos e pessoas que se especificaram nessa área e que buscaram um conhecimento mais aprimorado desse tema. Mas gostaríamos de que vocês falassem desse tema de uma maneira mais simplificada, de uma maneira que as pessoas leigas pudessem entender melhor. Eu vejo o filme Não Olhe Pra Cima como um exemplo mais palpável e que resume bem a organização da sociedade do cansaço trazida por Han. Para aqueles que não assistiram o filme, ela retrata os acontecimentos a partir da descoberta de um cometa que está em trajetória com a Terra. Eu não vou adentrar muito na trama do filme, mas o que eu quero destacar é a reação das pessoas ao saberem que elas possivelmente vão morrer em alguns meses. É possível identificar 3 tipos de reações: a negação, o medo e a aceitação. Claro que é apenas uma agrupação simplificada, sendo que a pessoa pode ter uma transição ao decorrer do tempo, indo de um grupo para outro. Mas, primeiramente, a gente pode dividir dessa forma. O primeiro e o segundo grupo, que são a negação e o medo, são os predominantes, o que vai de acordo com o pensamento de Han, já que as pessoas que se encaixam nesses grupos são pessoas que, em sua maioria, não possuem noção da fragilidade humana ou não dão a devida atenção a ela, já que estavam preocupados com o desempenho e avanço pessoal, junto à constante afirmação de sua existência e seus pensamentos, fazendo com que não tivessem tempo para pensar em possíveis eventos catastróficos, como uma guerra em grande escala, uma pandemia severa, uma invasão alienígena, por exemplo, ou, como é no caso do filme, um cometa em direção à Terra. Dessa forma, eles não desenvolveram uma noção completa sobre as próprias existências, de forma racional. Essas pessoas também possuem uma predisposição à hiperatividade e à depressão, como é bem apontado por Han, o que só piora a situação delas nesse contexto. Devido ao constante excesso de atividades que sobrecarregaram seu corpo e sua mente. Já o último tipo, que é o tipo de aceitação, aqueles que tiveram como reação a aceitação, é formado pelas exceções. Essas pessoas são aquelas que não se encaixam na sociedade do cansaço, pelo menos não como o exemplo de modelo que Han dá.
Elas tiveram e aproveitaram momentos de relaxamento, momentos de ócio e tédio, para refletir sobre várias coisas, assim tendo tempo para pensar na própria existência e na fragilidade da mesma, sendo necessário pouco tempo para aceitarem a verdade e saberem como reagir de forma saudável, sem provocar grande desgaste mental. Outro exemplo que eu acho que vale a pena comentar, Samuel, é a série Black Mirror, mais precisamente no episódio 1 da terceira temporada. Ela nos mostra um mundo onde as pessoas são julgadas por uma nota de 1 a 5, em forma de estrelas, e as próprias pessoas da sociedade que julgam qual nota dar a alguém. Elas fazem isso de acordo com o comportamento e também pelas ações da outra pessoa. E essas notas influenciam propriamente no acesso a diferentes direitos do indivíduo. Por exemplo, no episódio, a protagonista não consegue viajar de avião na primeira classe, nem alugar um carro, pois sua nota era baixa demais. Isso faz com que ela se sinta vigiada o tempo todo e seja forçada a ser quem ela não é para ser bem avaliada pelos outros. Ouvindo vocês falarem, deu para perceber que isso se encaixa muito bem com os tempos de aula remota. Em teoria, não existe ninguém que vai me obrigar a estudar, ninguém tá me ameaçando, dizendo se você não estudar você vai ser castigado ou não vai ter recreio. Mas a verdade é que acaba que o efeito acaba sendo o mesmo, porque não existe alguém me obrigando, mas se eu não fazer por mim mesmo, eu vou acabar sendo passado para trás na reprovação. Ou seja, eu tenho que me auto-vigiar e fazer de mim mesmo um professor e um aluno, para não ser reprovado. Han diz que é uma ilusão acreditar que quanto mais ativos nos tornamos, tanto mais livres seríamos. Vocês concordam com isso? Sim e não. Veja, ao falar essa frase, o autor remete ao esforço humano direcionado ao aprimoramento próprio, como ir para a academia, ler livros de autoajuda ou meditar. Ao realizar essas atividades a um passo moderado, criado em forma de hábito, será possível notar uma melhora das habilidades treinadas. No entanto, realizar as mesmas atividades de forma intensa pode gerar efeito contrário. Muito esforço físico pode causar lesões e feridas, já muito esforço mental pode levar a síndrome de burnout ou até a depressão. Eu concordo com o que Ítalo disse. Acredito sim que fazer atividades de aprimoramento próprio podem ser benéficas se realizadas de maneira moderada, mas são bastante prejudiciais quando realizadas de maneira extrema. Porém, quando o autor faz aquela afirmação, eu acredito que ele esteja se referindo diretamente às atividades realizadas pela sociedade de forma intensa, diariamente, baseada nessa ideia de ser ativo e produtivo a todo momento. Então, neste caso, eu concordo com a afirmação de Han. Quando estamos essa ideia de que quanto mais ativos, mais livres nos tornamos, estamos, na verdade, nos prendendo a esse sistema de desempenho excessivo. Eu acho que um bom exemplo desse sistema de desempenho excessivo são alguns coaches que incentivam pessoas a se esforçarem para alcançar um sonho que é vendido como fruto exclusivo do esforço pessoal, podendo levar as pessoas à frustração, que gera um sentimento de incapacidade e inferioridade, já que a sociedade enaltece constantemente exemplos de sucesso que seguem um padrão de alta riqueza e independência. Com isso, essas pessoas frustradas podem desenvolver facilmente distúrbios psicológicos como a depressão e a ansiedade generalizada. Como Byung-Chul Han trata na sua obra a ideia de ócio e o tão falado tédio criativo? Primeiro é importante explicar o que é o ócio. O ócio é o espaço de tempo em que a pessoa não tem uma tarefa para fazer, é um momento de liberdade que pode ser usado para entretenimento, descanso ou reflexão. Apesar desse nome ser derivado da palavra em latim otium, que tem origem na Roma antiga, eu vou focar em responder sobre o conceito dessa palavra, que é muito mais antigo. Na Grécia, antes do Império Romano,
o ócio era visto como algo bom e essencial para pessoas de alta sociedade, principalmente os filósofos. Mas isso foi mudando com o tempo e teve uma virada brusca na primeira Revolução Industrial, quando o tempo ficou diretamente relacionado a dinheiro. E essa mudança se intensificou ainda mais no século XXI, relacionando o ócio à preguiça e incompetência. Bom, agora voltando ao que você disse no início, as pessoas que possuem uma vida contemplativa são aquelas que conseguem aproveitar o dia a dia sem ter a preocupação constante que o sistema impõe nas pessoas. Já as pessoas de vida ativa são aquelas que seguem por pressão ou vontade própria a filosofia de que se deve produzir ao máximo e que quanto mais você produz, mais reconhecimento e prestígio você tem. Então, em relação a isso que você falou, eu estava vendo uma pesquisa bem interessante sobre a importância do tédio. Tem certos momentos da vida em que o tédio é bem importante, porque nós às vezes precisamos de um momento para nos desligar do trabalho de focar em várias coisas ao mesmo tempo. Nós precisamos de um momento para se desligar de tudo. É por isso que, às vezes, quando estamos com bastante tédio, nós falamos coisas sem querer, andamos para lá e para cá. E, como eu falei, na pesquisa que eu vi que pessoas que estão com tédio são bem mais criativas do que quem não Han, tem tédio. ele retrata o TED exatamente da forma que você está falando, mas eu acho que há alguns pontos que devem ser levados em consideração. Desculpa pela interrupção, Isaac. Sem problema, pode falar. Bom, eu acredito que também é importante entender o porquê e como a sociedade se estrutura de forma a coagir as pessoas a estarem sempre produzindo. Por exemplo, nesse período de pandemia, diversos pesquisadores e cientistas tiveram que se manter ativos, atuando em suas áreas por diversas horas seguidas, mas porque era um contexto de urgência. E podemos até dizer que foi um caso de vida ou morte. Então, realmente faz sentido isso que você falou. Porém, continuando o que eu estava falando, na pesquisa que eu vi, pessoas com tédio tiveram suas respostas bem melhores do que pessoas entusiasmadas ou relaxadas. Por isso que nós devemos ter esse momento muito importante para se desligar dessa sociedade. Com certeza, precisamos muitas vezes recorrer a métodos que nos dão um sentimento de liberdade e alívio, como simples contempladores da existência, uns através do lazer, outros dos vícios. Mas isso é assunto para outro podcast. A conversa está muito interessante, mas infelizmente já deu nosso horário de almoço. Vocês gostariam de fazer algumas considerações finais? Acredito que não. Acho que não. Eu só gostaria de dizer que eu gostei muito do livro e recomendar para os nossos ouvintes. Existem alguns outros aspectos importantes que são tratados no livro, mas eu acho melhor falar sobre eles quando tivermos mais tempo. E aqueles que têm curiosidade podem adquirir o livro Sociedade do Cansaço através do link que está passando aí no vídeo. É só apontar para o QR Code que vocês vão conseguir abrir o link para o site da Amazon. Ah, é verdade. Obrigado por me lembrar, Samuel. Também gostaria de agradecer a cada um de vocês pela participação, né? E aos ouvintes por nos darem essa força. Peço aos convidados para se despedirem. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau, um ótimo dia a todos. Até a próxima! E é isso, pessoal. Valeu e até mais. Nesta sociedade de compulsão, todo mundo carrega em si um campo de trabalho. Este campo de trabalho é definido pelo fato de que somos simultaneamente prisioneiros e guardas, vítimas e agressores. Exploramos a nós mesmos. Isso significa que a exploração é possível mesmo sem dominação. Essa frase foi dita por Bill Han. Se você está se sentindo pressionado por outras pessoas ou está se cobrando muito para fazer certas coisas em exagero no seu dia a dia, como estudar, trabalhar ou ter que se socializar, você pode estar com algum distúrbio psicológico, como síndrome de burnout, depressão, transtornos de ansiedade e afins. Recomendamos que busque a ajuda de alguém de confiança para desabafar, receber suporte e, caso seja necessário, procure o atendimento de um especialista. Lembre sempre que você deve viver priorizando a sua saúde mental e física. Então,
tente relaxar e fazer o que você gosta. É isso, pessoal. Valeu.